Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Estudando muito? Preparados para a prova? Vamos, que faltam aí basicamente 20 dias. São 20 dias que vão fazer a diferença, né, na sua aprovação. Então foque, estude, dê o seu máximo aí para ver todo o edital, né? Acompanhe nosso vídeo. Vou fazer uma revisão no dia 27, então no sábado, tá? No período da manhã, uma revisão para o concurso com os principais pontos aí do edital. Então acompanhe, tá? Será uma live. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade à questão da história do município, principalmente a história do Brasil e a história de Santa Catarina e mais alguns conteúdos aqui referente ao nosso estado. Nessa semana ainda, na sexta-feira, eu vou postar um outro vídeo mais focado em assuntos de atualidades nacional e internacional aí do contexto 2023-2024, tá bom? Acompanhe que teremos muitos vídeos agora, né, nessa reta final, tá? Em relação aqui a questões, eu trouxe uma questão do processo seletivo da Univale, né? E eu acho interessante que nesse processo seletivo eles cobraram realmente o que está lá no site. Até o próprio edital diz, né? Olha só, o site do IBGE. Então vamos depois. Tem um outro vídeo que eu já fiz, né? Citando as informações do IBGE. Mas vamos fazer uma revisão lá, dia 27 também. Conheço os municípios, então tudo referente a Itajaí. Todo o site de Itajaí, nós já vimos uma parte, vamos ver ainda em outro vídeo, tá? Que eu vou comentar também sobre a lei orgânica. E então você tem que ver tudo, né? Olha só essa pergunta. Vamos ver a pergunta que caiu. Erguido no encontro do rio Itajaí a sul, com o mar, Itajaí fica situada no litoral norte de Santa Catarina, estado da região sul do Brasil. Colonizada por portugueses no século XVIII e alemães no século XIX. A cidade tem desde seus primórdios uma forte ligação com a navegação. Como um dos maiores complexos portuários do Brasil, o Porto de Itajaí é. E aí, conforme o próprio site, ó, anotem aí, o Porto de Itajaí é o segundo porto brasileiro em movimentação de contêineres. Ele é o segundo porto brasileiro, tá? Não é o terceiro, nem o quinto maior do mundo. Bem como o maior exportador de carnes congeladas no Brasil, tá bom? Então, a alternativa correta C, anotem aí, né? Segundo maior porto em movimentação de cargas no Brasil, container, carga em container, e o maior exportador de carnes congeladas do Brasil, tá? Fechou? Anotem aí, né? Vai que caia novamente. Essa questão aqui, eles pegaram do site do governo do estado, tá? Então, eu até vou trazer mais informações para vocês anotarem, que são também desse site. Quando o italiano Sebastian Caboto chegou ao território catarinense a serviço da Espanha, publicou mapas da região, denominado a Ilha de Santa Catarina. Denominando, desculpa, a Ilha de Santa Catarina de... Ó, a Ilha de Santa Catarina, pessoal, pelo italiano Sebastian Caboto, era denominada Porto dos Patos. Porto dos Patos, tá bom? E eu trouxe para vocês aqui os pontos, né, que o próprio site do governo do estado ele aborda. Então ele comenta sobre a expedição em 1526, os mapas que chamavam Santa Catarina de Porto dos Patos. E o nome de Santa Catarina mesmo, olha só, notem aí, ele apareceu realmente em 1529 no mapa mundi de Diego Ribeiro, então, tá? Essa é a história abordada no próprio site do estado. E há divergências, né, em relação a quem foi o responsável por isso. Alguns denominam Sebastião Caboto, outros a sua esposa Catarina Medrano, então a Catarina Medrano, que, né, tem sido homenageado Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja Católica em 25 de novembro, né? Então, em uma perspectiva, foi em relação à homenagem à sua esposa, né, que tem relação com, né, uma homenagem à questão católica, né, Igreja Católica, a Santa Catarina de Alexandria. Bom, depois o nosso estado ele começou a ser povoado mesmo, né, de verdade,
em 1637, então, com a chegada dos bandeirantes. Aí nós tivemos aí a ocupação do Desterro, né? Nossa Senhora do Desterro, que depois, futuramente, foi chamada de Florianópolis, né? Em 1660, foi fundada a Nossa Senhora da Graça, hoje São Francisco do Sul, a Nossa Senhora do Desterro, que era do Desterro que virou Floripa, Nossa Senhora da Graça, então a vila que é hoje São Francisco do Sul, e em 1714 era criado o segundo município de Santa Catarina, chamado Santo Antônio dos Anjos da Laguna, hoje conhecido como Laguna, então, né, 1714. São os pontos principais aqui levantados pela história, então anotem, né, pessoal, é importante. A Nossa Senhora do Desterro, 1637, 1660, a Vila de Nossa Senhora da Graça, São Francisco do Sul, e 1714, então, né, foi criado o segundo município, Santo Antônio dos Anjos da Laguna. Um outro ponto importante na nossa história, né? Quem nunca viu aquela minissérie? Em 1839 aconteceu a Revolução Farroupilha, né, que tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em uma república separada do restante do país. Os farrapos tomaram a cidade de Laguna, nomeando a cidade Juliana de Laguna, onde foi instalado o governo da República Farroupilha, né? Em 1845, os farrapos foram derrotados e o Estado também, né, estava envolvido na Guerra do Contestado, que aconteceu de 1912 a 1916. Então anotem, né, que são pontos importantíssimos e eu acho que tem grande chance de cair, né, esses dois pontos, pelo menos um deles na nossa prova aí de curso. Depois eu ainda vou comentar outros aspectos, tá? No vídeo de revisão e outros pontos para vocês anotarem, que eu acho que vão cair. É que eu vou fazer um vídeo com as pessoas mais marcantes de Santa Catarina e aí eu vou retomar com essa continuidade da história. Outro ponto da nossa história também nós temos a questão que em 1777 os espanhóis, comandados por Pedro Ceballos, invadiram a ilha, então a ilha Florianópolis, nesse caso, né, Desterro, que acabou sendo restituída à coroa portuguesa no ano seguinte, pelo Tratado de Santo Ildefonso. Então tivemos a invasão espanhola e depois no ano seguinte já voltou, né, para a posse do governo português. E foi elevada à categoria de cidade em 1823, a cidade de Desterro, então, né? E teve uma recepção para Dom Pedro II em 1845, então, Desterro, né, que era a capital. Um outro ponto impactante, nós temos a Guerra do Paraguai, né, na segunda metade do século XIX. Nessa época, a Vila de Desterro viveu dia de agitação, né, por causa dessa guerra. Tiveram vários soldados que foram alistados da região. Tornou-se a capital de Santa Catarina e houve um período de prosperidade, né, durante esse período. Após a proclamação da República, lá em 1889, né, com as forças vitoriosas sob o comando do Marechal Floriano Peixoto, nós tivemos aí a alteração, tá, da mudança do Desterro para Florianópolis. Então, mais uma questão geral. Não sei se essa parte vai chegar a cair na prova, né? Mas um contexto geral para vocês aí da história do nosso estado de Santa Catarina. Eu trouxe também nesse vídeo mais uns pontos principais aqui, tá? Relacionados à história do Brasil, tá? Para vocês terem uma noção. Então nós temos aqui a questão do início da colonização, né? O, basicamente começaram a explorar a colônia depois de 1530, né? Primeiro, né? A parte da Espanha tivemos a descoberta de ouro e prata, então foi um foco principal naquelas regiões, né? Na América Espanhola. Na sequência, os portugueses quiseram explorar, né? Não, se eles encontraram ouro e prata lá na América Espanhola, não, vamos buscar também no Brasil. Então, dessa forma, eles começaram a explorar, né? Sendo que, né, inicialmente,
entre 1500 e 1530, o que era explorado, né? Esse aqui é o clássico, né? O pau-brasil, então, era, deixa eu anotar aqui, ó, para vocês, ó, o pau-brasil, entre 1500 e 1530, era o único ponto que era explorado realmente, né? Dentro da colônia brasileira, pelos portugueses. Então, nós temos aqui, ó, o ciclo do pau-brasil, de 1500 a 1530. Depois nós temos o ciclo do açúcar, tá, pessoal? Então são os ciclos econômicos mais importantes. Ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café. Então são os quatro principais ciclos econômicos aí, né, do Brasil em termos de desenvolvimento, né, em termos históricos. Então açúcar, o ouro e a corrida do café. A gente vai entrar em detalhes também futuramente, tá? Olha só, a pergunta que caiu no último processo seletivo da Univale. Antes da construção de Brasília, para ser a sede do governo federal brasileiro, três outras cidades foram, por algum período, a capital do Brasil. Quais são essas cidades? Então, um clássico que todo mundo conhece. A primeira é Salvador, né? Foi a primeira capital do Brasil. Depois, Rio de Janeiro, ó. Sabendo essas duas, tu já corta essa, tu já corta essa, tu já corta essa, ó. Sabendo as duas mais fáceis, né? Que Salvador foi a primeira, depois Rio de Janeiro. Curitiba, pessoal, foi por 3 dias apenas, tá? 3 dias apenas. Mas você conseguia acertar a questão mesmo sem saber, né? Que Curitiba foi por, acho que 2, 3 dias a capital do Brasil. Em relação lá ao período inicial da colonização, lembre que nós temos o quê? As capitanias hereditárias. Então, eram aquelas faixas de terras que partiam do litoral para o interior, uma linha imaginária, né? Feita pelo Tratado de Tordesilhas. Tivemos o governo geral, né, que foi basicamente uma medida política administrativa pela coroa, tá, em 1548 para centralizar o poder, né? Então a gente tinha as divisões de capitanias hereditárias. Depois tivemos um governo geral, né, centralizador, que centralizava a questão da administração do Brasil colônia, né? E durou por um bom tempo esse poder português aí nas terras brasileiras. Um marco para nossa independência, né? Antes dela, inclusive, né? Foi a Inconfidência Mineira, acho que é um dos principais aí, fatos históricos do Brasil. Uma das revoltas, né, contra a coroa portuguesa, e ela aconteceu aí na capitania de Minas Gerais. Por que aconteceu, pessoal? A Inconfidência Mineira, basicamente, ela começou, né? Ela ficou mais forte com o imposto, né? Chamado derrama. Era basicamente, né, a cobrança aí de 1/5 sobre o ouro extraído. Então, a Confidência Mineira aconteceu lá na época do ciclo de ouro, né? Então, depois do ciclo de açúcar, o ciclo de ouro no Brasil. E ela aconteceu principalmente pelos tributos aí, né, que foi promulgado a cobrança em relação ao ouro extraído. Esse foi um dos principais descontentamentos, né? Lembrem, né, que quando a gente fala de Confidência Mineira, a gente fala também do Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido, né, as known as Tiradentes, né, pessoal? Então ele era o líder, chamado líder da Inconfidência Mineira. Ele foi enforcado em 21 de abril de 1792. Durante esse processo, né, então não chegou a ter uma revolta, né? Foi descoberto anteriormente, né? Foi feita basicamente uma investigação, foi feita uma suspensão também desse tributo, teve as prisões, interrogatórios e aí a questão, né, da prisão depois do enforcamento do Tiradentes. Esse foi um dos primeiros passos, né, para a questão da revolta, a questão de que a própria elite, o próprio governo português estava prevendo já, né, que o povo iria querer essa independência breve, assim como outros países. Então, nada menos que Dom Pedro também, né, junto com a elite brasileira da época, fez a independência. Tivemos o famoso Independência ou Morte, que marcou aí o Brasil e fez com que a gente se tornasse uma nação independente, tá, pessoal? Uma nação independente.
Olha aqui uma outra curiosidade, uma outra questão da Univale. O estado de Santa Catarina está entre os que mais mantém em seu território uma considerável área de um dos 6 grandes biomas brasileiros. Qual é este bioma? Quem é daqui tem que saber, hein, pessoal? Qual que é o bioma? Nós mantemos mais em nosso território e é a Mata Atlântica, né, pessoal? Alternativa D, então, né? Não é a Amazônia, não é Pampa, não é o Pantanal, é a Mata Atlântica. Eu até vou trazer agora alguns pontos, tá? Vou trazer alguns pontos para vocês aqui sobre a questão do relevo, para vocês relembrarem. Então, o que é relevo? Junto de feições, né, da superfície terrestre. Então, nosso relevo é constituído por planalto, planície, depressão. Lembrando que Santa Catarina, o que mais, né, vamos dizer assim, o que mais se sobressai são os planaltos, né, cerca de 64% do nosso território, né? Aqui é 64%. Basicamente aqui, ó, todo o planalto geral, planalto serrano. E o litoral aqui, ó, pessoal. Litoral aqui catarinense. A planície costeira, então, é o nosso litoral vai do extremo sul do estado até a laguna. A linha do litoral é a mais contínua. Algumas características, né, da planície: dunas elevadas, lagoas costeiras, linha de costa retilínea. Nós temos as serras litorâneas, olha só. Então, nós temos a serra litorânea entre o Planalto e o litoral, né? E as duas mais características do nosso estado, a Serra Geral e a Serra do Mar, né? Então, o limite entre a planície e o Planalto, né? Entre a planície e o Planalto, nós temos a nossa serra, né? Quem nunca passou pela nossa famosa, então, né, Serra do Rio do Rastro, né? Quem não foi, convido todos a conhecerem, né? Então, nós temos a Serra Geral e a nossa ligação, né, que é a Serra do Rio do Rastro, uma das mais famosas aqui em Santa Catarina. Para vocês verem aqui o mapa, temos aqui a Serra do Mar, a Serra Geral, o litoral e o Planalto. Temos uma planície também aqui no oeste de Santa Catarina, uma parte de planície. Em relação, à nossa divisão hidrográfica, nós temos rios que partem do interior, vertente interior, e temos rios de vertente atlântica. A gente chama isso dos dois tipos de rio aqui em Santa Catarina. Os rios que partem aqui vêm da serra até o litoral, que é a vertente atlântica, e os rios do interior, que é a vertente do interior, né? No geral, parte deles encontra o rio aí do Uruguai. E são divididos principalmente por causa do nosso relevo, né? Então, nosso relevo ele tem aqui formado basicamente pelo Planalto e pela Serra, e boa parte deles surge em direção ao litoral e parte em direção ao interior. São as nossas duas principais vertentes aí do estado. O Planalto Ocidental, pessoal, nós temos aqui que é composto basicamente por 64% do nosso território, né, Planalto. E nós temos, alguns pontos característicos, como os cânions, né? Os cânions de Praia Grande. Temos vários aí também morros de alta altitude em Santa Catarina, como também o Morro da Boa Vista, né? Bom Retiro, anotem aí, né? Então esse é o maior de Santa Catarina, o Morro da Boa Vista de Bom Retiro. Temos também, o Morro da Igreja do Bom Jardim, que fica entre Bom Jardim, Orleans e Urubici. Morro Campo dos Padres, mas o principal aqui, lembrem dele, o Morro da Boa Vista em Bom Retiro. O Morro da Boa Vista, Morro da Igreja, né, bem conhecido. Só para vocês lembrarem, então, para finalizar e não ficar muito extenso esse vídeo, vou terminar com a questão do clima, né? O clima de Santa Catarina, ele é subtropical, tá, pessoal? Subtropical, anotem aí, né? Classificado como mesotérmico úmido. Então, lembrem disso, nós temos aí as estações do ano muito bem definidas, tá? Essa é uma característica do nosso estado. Chove durante o ano todo, estações bem definidas, clima subtropical. E a nossa vegetação, ela é, ela é basicamente um reflexo, né, do nosso relevo, a planície, o planalto e do nosso clima.
Então nós temos aqui, ó, a vegetação litorânea, ó, a vegetação litorânea no litoral, nas planícies. Temos uma questão da Mata Atlântica, ó. Lembrem que o nosso estado ele tem uma boa área de conservação da Mata Atlântica, como por exemplo a Serra do Tabuleiro, ó, a Mata Atlântica. Temos aqui uma das principais características do nosso Planalto, né, que é a Mata de Araucária, né? A Mata de Araucária. Temos campos também aqui na parte do Planalto e também temos uma vegetação, tá, pessoal? Vegetação de mata subtropical, mais aqui a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, na parte oeste do estado. Mas o principal, mata de araucária, que é boa parte da nossa vegetação. Mata tropical atlântica, né, muito bem conservada, na nossa área que vocês precisam aí relembrar, né? Então aqui, vegetação litorânea, a Mata Atlântica, ó, pessoal, ela originalmente cobria 31% do estado. Originalmente, né, 31% do estado. A floresta de araucária, né, que é uma outra característica aqui do nosso estado, ela é basicamente um reflexo do Planalto, que compõe 64% aí do nosso relevo. É uma floresta adaptada a temperaturas mais baixas e ela também cobria originalmente 45% do estado. Aí nós temos os campos e a mata subtropical ou floresta decidual lá no mais pro oeste do estado, como a gente viu no mapa, tá, pessoal? Em relação à rede hidrográfica, eu já comentei que nós temos duas vertentes. Então, a vertente do interior, né, que compreende os rios que vão lá para a bacia lá do Paraná-Uruguai, né, do Rio Uruguai. E temos a vertente atlântica, que são os rios ali que descem, né, e vão em direção ao Atlântico, em direção ao litoral. São basicamente 18 bacias hidrográficas no estado. A nossa rede hidrográfica ela é rica e bem distribuída, então temos diversos rios, diversos percursos, diversos perfis, como a gente já viu aí na foto anterior. Bom, sei que foi bastante informação, né? Comentei um pouco de história, um pouco de relevo, um pouco do nosso estado de forma geral. No próximo vídeo, eu vou comentar principalmente, tá? Mais focado na questão da atualidade de forma geral, né? Assuntos de interesse geral. Depois a gente vai retornar com a história do município, Santa Catarina e Brasil. E vamos ter um vídeo de lei orgânica, tá? Lei orgânica e história de Itajaí, juntos, tá? Tem basicamente mais uns 4, 5 vídeos de conhecimentos gerais e atualidades. Se tiverem alguma dúvida em questões sobre a prova, fico à disposição, tá? Mandem aqui nos comentários, mandem pelo Instagram, mandem pelo e-mail. Fiquem à vontade para perguntar. Mas perguntem, né? E mantenham o foco nesses 10 dias de estudo. E não esqueçam de anotar, né? Dia 27 teremos um aulão para a prova, né? De véspera da prova, então anotem aí às 9 da manhã, beleza? Vai ficar gravado também, né? Quem quiser assistir depois durante o dia. Então, bons estudos e boa semana.